Oi, gente! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. O meu nome é Hilary e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como funcionam as tutorias no método PBL. Bom, quando eu era caloura lá no P1, eu queria muito ter tido um vídeo assim, sabe? Pra, me orientar pelo menos no básico sobre o que é uma tutoria, como ela funciona, o que é que a gente tem que fazer. Porque quando você chega lá na primeira semana de aula, a gente acaba que tá bem perdido, não sabe nem por onde vai. Então eu vim trazer esse conteúdo aqui pra poder explicar pelo menos um pouquinho sobre como elas funcionam e também pra esclarecer para outras pessoas que não têm contato com esse método, a entender, né, como a gente utiliza as tutorias lá na faculdade. Bom, gente, PBL é uma sigla para Problem Based Learning, o que significa aprendizagem baseada em problemas. E para que isso aconteça, nós temos os casos clínicos nas tutorias. Então, a minha turma completa, ela é dividida em pequenos grupos e cada grupo vai ter as tutorias nas terças e na sexta. Ou seja, nós temos 2 casos por semana. Cada grupo de tutoria possui um tutor. O tutor é basicamente o nosso professor. Ele é responsável por mediar as discussões. Mas a gente tem que lembrar que o PBL é um método centrado no aluno. Então, os estudantes, eles são responsáveis por construírem os próprios objetivos de aprendizagem. Então, a gente vai ler o caso clínico e com as pistas lá do caso, a gente vai decidir o que é que nós vamos estudar para poder resolver o caso que nos foi proposto. Mas o tutor, ele tá lá sempre mediando as nossas discussões, guiando a nossa linha de raciocínio e principalmente garantindo que tudo que a gente vai estudar vai ser o que foi proposto pelos coordenadores do bloco. Então, o tutor, ele é essencial para garantir que a gente não vai estudar nada além, nem menos do que a gente precisa para aquele momento ali, certo? Além do tutor, o grupo ele também vai ter outros 2 papéis importantes, que é o de líder e o de secretário. Os outros estudantes, eles vão ser membros do grupo. O papel do líder é basicamente garantir que todo mundo participe de maneira igualitária e garantir também que a gente vai discutir todos os objetivos. Já o secretário, o principal papel dele é controlar o tempo, já que nós temos 50 minutos para abertura de caso, um novo caso, e 50 minutos para fechar. Porque toda terça-feira a gente começa fechando o caso que a gente tinha aberto e abrindo um novo caso. Então, todas terça e sexta a gente abre e fecha novos casos. O secretário, ele também anota nos quadros tudo que a gente está discutindo em cada passo do PBL. Já os membros do grupo, eles participam ativamente. Não que quem seja o secretário, o líder, não participe. Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que discutir, todo mundo tem que contribuir. No momento de abertura do caso, a gente vai utilizar apenas os nossos conhecimentos prévios. Então, tudo que a gente tem de conhecimento de mundo, que é um exemplo que já aconteceu na nossa vida pessoal, a gente pode trazer para o momento da discussão. É nessa hora que a gente vai estar discutindo o que a gente acha que está associado com o problema do caso, está relacionado, o que pode estar causando, o que pode vir a acontecer depois e por aí vai. Já no fechamento, é o momento que a gente chega já com um conhecimento adquirido, que a gente estudou os objetivos de aprendizagem, então agora a gente tem uma discussão mais completa, né? Para trazer ali para o momento da tutoria. Então a gente vai fechar o caso depois de ter estudado. E o momento da discussão, ele é muito importante porque como a gente discute em grupo, além de estar aprendendo e explicando para os outros, as outras pessoas também vão acabar complementando com alguma informação diferente que eles trouxeram, que eu, por exemplo, não vi. Então, eu particularmente gosto bastante de ter esse momento dessa roda de conversa, sabe? Porque a gente troca ideias e a gente sempre vai estar ali complementando o que a gente estudou. Além de que, se eu tiver alguma dúvida, eu posso levar para o meu grupo e eles vão ali resolver. O PBL, ele é estruturado em 7 passos que precisam ser seguidos com foco na resolução de problemas e construção do conhecimento. Então, basicamente, o primeiro passo é definir os termos desconhecidos que podem estar presentes lá no caso da tutoria. O segundo é a identificação do problema. Então, a gente vai procurar reconhecer lá no caso qual a principal queixa. O terceiro passo seria a chuva de ideias, ou então brainstorming, que é o momento da discussão, como eu tinha explicado, em que a gente vai trazer os nossos conhecimentos prévios e tentar entender o que é que está causando o problema do caso.
O quarto passo é onde nós vamos construir as hipóteses. As hipóteses, elas podem ser verdadeiras ou falsas, ou seja, a gente pode refutar ou provar. O intuito é esse. O quinto passo é a construção dos objetivos de aprendizagem, que é assim, o principal, né, que é o que vai guiar o nosso estudo autodirigido em casa. O sexto passo é a construção de produto, que no primeiro e segundo período nós construímos um mapa conceitual e a partir do terceiro período nós vamos construir o SWOT. Depois de construir o produto, o sétimo passo seria justamente o fechamento do caso. Uma coisa muito importante que eu preciso falar, que eu acho que é assim a maior preocupação de todo mundo, são os grupos. Os grupos lá na faculdade, eles são formados de forma aleatória. E o grupo que você começa é o grupo que eu acho que você vai terminar. Pelo menos até o momento é assim. Eu particularmente dei sorte com o meu grupo, até porque a personalidade de todo mundo se deu, todo mundo criou assim uma relação de respeito e as pessoas do meu grupo permitem que todo mundo participe, sabe? Então, a questão dos grupos é um ponto positivo e negativo do PBL, porque eu acho que a depender do grupo que você está participando, você pode ou estudar mais, né? Você se sente estimulado a procurar mais, a buscar mais, ou então estudar menos. Isso varia muito das pessoas que estão no seu grupo, né? E também a questão de participação, que é muito importante. Às vezes você está num grupo com pessoas que, questão de competitividade, às vezes não permite, não dá abertura para você participar. Enfim, é um ponto negativo, assim, dependendo do grupo que você fica, mas eu acho que tudo se ajusta, né? E eu acho que é assim com todo mundo. No P1 a nossa discussão era de uma forma, a gente foi amadurecendo, e agora o meu grupo a gente tem uma dinâmica muito fluida, em que assim, a gente nem vê necessidade de mudar, a gente já se entende, é uma coisa que a gente não precisa pedir pra falar, a gente sempre vai completando a linha de raciocínio um do outro, e é assim, uma forma bem legal de discussão. E outra coisa que eu falei também, a questão dos estudos. No P1 eu me sentia assim muito perdida, porque eu não sabia até que ponto estudar. Mas isso também vai de acordo com o grupo que você tá. Apesar da gente ter os objetivos de aprendizagem, eu acredito que existem grupos que estimulam você a estudar mais, a buscar mais informações. E o meu grupo é um desses. Então, apesar da gente cumprir tudo o que tinha que ser para estudar, do que estava lá proposto nos objetivos de aprendizagem, a gente sempre acaba escapando um pouquinho, sabe? Trazendo informações extras, curiosidades, assim, o que é bem legal, porque a gente não se limita apenas ao que está sendo proposto, mas assim, tudo com equilíbrio e tudo também mediado pelo tutor. Como eu tinha dito, o produto a ser construído pode ser tanto um mapa conceitual quanto um SWOT. No primeiro ano da faculdade, a gente vai construir um mapa conceitual. E ele é diferente do mapa mental que todo mundo conhece. Por quê? Porque nós vamos construir conceitos em caixinhas e unir essas caixinhas com palavras de ligação. E assim a gente vai montar conceitos e mostrar como eles se conectam, sabe? Basicamente, o mapa conceitual pode ser montado de várias formas. A minha, por exemplo, ficava aparecendo uma teia de aranha, mas pelo menos me dava a sensação de que tudo estava conectado. Depois eu posso fazer um vídeo explicando melhor como montar um mapa conceitual. Mas basicamente ele serve para a gente pegar uma ideia complexa, dividir em partes menores e facilitar tanto o entendimento quanto a explicação para outra pessoa. E também o bom de dividir essa ideia em partes menores é porque a gente consegue ver como as pequenas partes se conectam com um todo. Já o SWOT é o produto que a gente começa a montar a partir do terceiro período. O SWOT é basicamente o que a gente vai preencher no prontuário eletrônico do cidadão, lá nas unidades básicas de saúde. Só que é um prontuário um pouco mais robusto, né? Porque a gente precisa relacionar o caso com as áreas de conhecimento da faculdade. Então, o SWOT é uma sigla para S vem de subjetivo, é tudo que o paciente ele relata, tudo que o paciente ele traz como queixa, certo? O objetivo, que é o O, né? Ele é simplesmente o que o médico consegue aferir, o que o médico consegue constatar ali durante o exame, durante a consulta. O A é o momento da avaliação, e essa avaliação é justamente quando a gente vai pegar e vai relacionar o caso com conceitos de anatomia, fisiologia e por aí vai. Então é um momento justamente da gente fazer meio que um resumo do que a gente estudou, e eu gostei bastante, eu acho que encaixa melhor, sabe, as informações na minha cabeça do que o mapa conceitual. O
P agora é de plano. Plano é o que a gente vai intervir para o paciente, o que a gente vai propor de plano terapêutico para o paciente. E é bem legal, porque a gente já começa a pensar no que a gente pode trazer de conduta, variando de caso para caso. Então agora eu vou ler um caso de tutoria para vocês, para poder exemplificar na prática como eles funcionam. Então eu vou ler o caso e eu vou seguir passo a passo para a gente poder deixar bem claro o que a gente faz na tutoria no dia a dia. Então eu vou começar lendo aqui um caso para vocês. Maria Clara, 25 anos, estudante universitária, procura a unidade básica de saúde relatando atraso menstrual de 6 semanas, náuseas matinais, sonolência e sensibilidade mamária. Refere não ter usado o método contraceptivo nos últimos meses, nega doenças prévias, mora com um companheiro em condições adequadas de moradia. Então, como eu tinha dito, o primeiro passo seria identificar termos desconhecidos. Então, vamos supor, se alguém do grupo não conhece ou não entende o que significa náuseas matinais, a gente colocaria lá e definiria. Se alguém do grupo souber, lá no momento ele pode explicar, mas depois todo mundo é bom pesquisar para entender um pouco melhor sobre o que é. O segundo passo seria definir o problema, ou seja, a queixa principal. Nesse caso, seria uma suposta gravidez. O terceiro passo, então, seria as discussões. E aí é nesse momento que a gente vai utilizar, como eu tinha explicado, todo o conhecimento prévio que a gente tem. Então, vamos supor, eu lá no momento da discussão eu diria, eu acho que pode ser gravidez porque teve um atraso menstrual. Outra pessoa poderia dizer assim, mas ela teve náusea matinal, o que é que isso tem a ver? 6 semanas? Quanto tempo? Esse tempo tem alguma relevância? E por aí vai. Vão surgindo dúvidas, vão surgindo questionamentos e a gente vai assim montando nossa chuva de ideias. O quarto passo seria justamente a construção de hipóteses. Uma hipótese, por exemplo, aqui seria assim: ocorre uma suspeita de gravidez por conta do atraso menstrual, ou seja, atraso menstrual é um indicativo de suspeita de gravidez. Aí essa hipótese ela pode ser refutada ou provada, como verdadeira. E isso a gente só vai descobrir depois de estudar. O quinto passo seria a construção dos objetivos de aprendizagem, que nesse caso poderiam ser entender a fisiologia do ciclo menstrual e alterações hormonais na gestação, ou então entender a anatomia do sistema reprodutor feminino, ou então entender a gametogênese, coisas assim, sabe? A gente precisa sempre estar relacionando o caso com as áreas de conhecimento, como eu já tinha explicado. O passo 6 seria a construção do produto e, por fim, o 7 a gente vai chegar e vai discutir tudo depois de ter estudado. É isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Eu espero ter esclarecido da forma assim mais básica para vocês. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários e também sugestão, E até a próxima!